Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou aluno do curso técnico de manutenção e suporte informática, onde tem o professor Jaziel Souza e a disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Antes de iniciar sobre a memória cache, é preciso entender o funcionamento básico do processador, ou seja, CPU, que tem seu termo em inglês, e em português, que é a Unidade Central de Processamento, que funciona como o cérebro do computador, trabalhando diretamente com a memória RAM. Assim, todos os dados processados pelo processador são enviados pelos módulos de memória RAM, ou seja, todo dado que é solicitado para fazer alguma instrução ou alguma operação, ele tem a função de buscar e enviar esses dados pelos módulos de memória RAM, onde foi criado também a memória cache. Essa memória cache, ela é o elo entre a CPU e a memória RAM, já que a CPU ela processa de uma forma mais rápida e a memória RAM ela processa de forma mais lenta. Por isso foi criada a memória cache, justamente para fazer esse elo de ligação. A memória RAM é muito mais lenta do que o processador, ou seja, a CPU processa dados mais rápido do que a memória RAM. Para resolver esse problema e fazer com que a CPU trabalhe com a força máxima possível, foi criada a memória cache. Ela é muito mais rápida que a memória RAM e tem a função de fornecer as informações mais cruciais para o processador. Assim, logo abaixo dos registradores, encontra-se a memória cache, sendo elo entre a memória principal, que é a memória RAM, e a CPU, que tem a função de acelerar a velocidade de transferência entre a CPU e a memória principal. Nessa imagem ilustrativa, mostra uma pirâmide, onde tem a memória interna e a memória externa. No topo, registradores, logo abaixo, são a memória cache, onde ela é dividida nos seus níveis, L1, L2, Ln, e logo abaixo, memória principal. A base, a memória externa. Do lado esquerdo, capacidade de armazenamento. Do lado direito, velocidade de acesso. Quanto maior é a capacidade de armazenamento, menor será a sua velocidade de acesso. Ou vice-versa, quanto maior a velocidade de acesso, maior será a capacidade de armazenamento. Existem alguns parâmetros de memória cache. Tempo de acesso é o tempo gasto na escrita e na leitura no ciclo da memória. Capacidade é a capacidade limitada no seu custo de fabricação. Volatilidade são circuitos eletrônicos que precisam de energia elétrica para manter seu funcionamento e armazenamento. Custo exige um alto custo de fabricação. E tecnologia, de modo geral, são memórias estáticas do tipo SRAM, ou seja, precisa de energia elétrica para o seu funcionamento, elas são voláteis. A memória cache é dividida em alguns níveis, conhecidos como L1, L2 e L3, onde tem a proximidade da memória cache das unidades de execução do processador, ou seja, quanto mais próximo ela estiver da unidade de execução do processador, menor será o seu número. Sempre que a unidade de busca do processador precisa de um novo dado ou instrução, ela procura inicialmente no cache L1, que é a mais próxima possível. Se não encontrar, parte para o L2 e depois
para o L3. Se a informação não estiver em nenhum dos níveis da memória cache, ela terá de ir até a memória RAM. Na imagem, onde demonstra processador e a memória, onde tem um conjunto, os dispositivos registradores L1, L2, L3 e a memória principal. Resumo: a memória cache é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento, tendo como propósito de minimizar a disparidade existente, a velocidade com que o processador executa as instruções e a velocidade que os dados são lidos e grafados na memória principal, apresentando uma arquitetura de níveis, tendo como princípio que quanto é menor a capacidade de armazenamento, mais rápido será o seu acesso aos dados. Aqui se encontram as referências que foi feito esse trabalho, e muito obrigado, até a próxima.